Oi gente, tudo bem? Hoje começamos a falar sobre mais limites do direito de propriedade. Lembro que na nossa aula passada, na aulinha passada, eu trouxe para vocês limites constitucionais. Antes de entrar nesses limites que eu vou tratar hoje, que são administrativos, ambientais, florestais, eu preciso destacar a vocês um breve, curtíssimo trecho histórico das teorias que fundamentam o direito de propriedade. E eu peço especial atenção à teoria de John Locke. Muito bem. Os defensores da teoria de John Locke, deixa eu só separar aqui, que foram autores que se basearam no regime comunista, eles acreditavam que só se adquiria propriedade aquele homem que alterasse a natureza das coisas e a natureza. Então, atenção. Essa teoria de matriz comunista, fundada em John Locke, contratualista, ela entendia duas formas de alteração do mundo. A alteração das coisas, que são objetos com valor econômico, mas também a alteração da natureza, do meio ambiente natural, a partir da força do trabalho, a partir da ferramenta de mão de obra. E essa alteração, ela seria a única legitimada a transferir a propriedade para os sujeitos. Por isso ela ficou conhecida, nós já estudamos essas 4 teorias, eu estou destacando uma delas, a terceira, na linha de teorias que nós estudamos. Ela ficou conhecida como teoria do trabalho, pois somente aqueles sujeitos que trabalhassem seriam sujeitos dignos de serem proprietários. Por que eu retomo essa teoria agora? Para falar dos limites constitucionais, para encerrar essa parte dos limites constitucionais e prosseguir com os demais limites. Porque a fonte desses limites sobre o direito de propriedade nascem na teoria do trabalho. Olha que interessante. Então eu trouxe um trecho aqui da obra de John Locke e eu quero ler para vocês e vejam como essa percepção ela é sustentada até hoje, por mais incrível que pareça e por mais que não faça muito sentido científico, existe uma gama de autores que defendem a natureza humana como fonte do direito de propriedade. Então vejam só, Locke inicia sua reflexão sustentando que Deus deu a Adão e aos seus herdeiros, nós portanto, o direito de propriedade do mundo. Dessa forma, toda e qualquer aquisição que não fosse celebrada por Adão ou por seus herdeiros não seria legítima. Deus deu o mundo a Adão e a seus herdeiros na sucessão, excluindo-se todo o resto de sua descendência. Então vejam que interessante. A ideia de que a propriedade era um direito concedido por Deus se conectava ao mesmo direito que Deus deu aos homens de exercer o seu trabalho sobre as coisas, a partir das coisas, alterando a sua própria natureza, mas também transformando a natureza do meio ambiente. E é essa relação que passa a ser uma relação que na modernidade se torna muito agressiva. Por isso que surgem limites que nós vamos estudar na aula de hoje, como os limites ambientais, florestais e administrativos. Eles vêm, na verdade, pessoal, eles surgem na tentativa de conter esse excesso de desgaste da natureza pelo homem. Em outras palavras, homem, você pode ser proprietário. O ordenamento jurídico reconhece até que você tenha direitos sobre as coisas quando você as altera e, para isso, altera também o meio ambiente natural. Mas é preciso respeitar os seus limites. Então, são 3 etapas na obra de John Locke que eu acho interessante, embora seja bastante teórico, não tem problema a gente destacar ela agora no início. Então, a natureza dada por Deus a Adão e Eva e a seus herdeiros, ela se divide em 3 etapas. A etapa inaugural, olha que interessante essa parte, que foi coincidente com a formação do universo. Em seguida, a etapa na qual o homem experimenta o fruto proibido que ele não era autorizado a conhecer e com isso ele ganha de presente o seu corpo como pecado e passa a sentir dor. Por isso, a única forma que ele tinha de sobreviver era trabalhando. E o resultado desse trabalho
era a produção de riqueza. Olha essa frase de John Locke. O resultado desse trabalho enriqueceu a natureza e, portanto, pertence ao homem e se chama propriedade. E por fim, na terceira etapa, que é a etapa riqueza, a riqueza ela precisava ter sido traduzida em algum significado. O que é um homem rico? É um homem que tem muitas propriedades. Então, quanto mais propriedade um sujeito tiver, mais rico ele se torna. Por isso, ao homem, segundo Locke, não foi negado o direito de acumular. Porém, foi negado acumular aquilo que fosse perecível, portanto, pudesse se deteriorar pelo não uso. Como as propriedades não são, em regra, tão perecíveis como os bens consumíveis, como um tomate, uma verdura, uma fruta qualquer, é possível acumular. Mas quando o homem vai fazer essa acumulação, porque ele trabalhou bastante e decorrência desse trabalho ele adquiriu a riqueza, que foi a alteração das coisas e a alteração da natureza, esse acúmulo precisa encontrar limites que hoje nós vamos chamar de limites constitucionais, que partem da análise histórica do princípio da função social da propriedade. Em 1949, na Constituição da Argentina, a propriedade estava submetida aos fins que a lei determinasse em prol do bem comum. Percebe? Em 1949, Constituição da Argentina. Quer ser proprietário? Sem problemas. Pode ser. Porém, você vai se submeter aos limites que a lei eleger como limites ao uso, fruição, disposição, consumo do direito de propriedade. Mas também aos limites do que é não uso, não fruição, que são direitos de domínio negativo. O que significa dizer, o homem, quando acumula propriedades, ele viola a função social se não as entrega ao trabalho. Percebem a origem disso? Lá na formação do universo, que foi capturada por John Locke. Agora olhem a Constituição da República Federativa da Alemanha, no artigo 14. Sobre função social também. A propriedade obriga. Olha como eles são impositivos. E seu uso deve servir ao bem-estar geral. De novo, a propriedade obriga quem e obriga o quê? Obriga duas pessoas. Quem é o seu titular e quem é responsável pelo controle do exercício de titularidades. O homem, proprietário, que foi quem alterou a natureza das coisas com o seu trabalho, mas também o Estado, que criou condições de alteração a partir das legislações. Por isso as legislações impõem, a propriedade obriga e seu uso deve servir ao bem-estar geral. Constituição do México. A meu ver, o artigo 27, parágrafo 3º da Constituição do México é um dos melhores na definição de função social. Vejam, a propriedade privada deve atender ao interesse público, assim como ela será utilizada em benefício social. Somente a lei determina o que é interesse público. Interesse público é um conceito flutuante, volátil, afinal de contas varia conforme as constituições, mas também conforme quem está no poder. E benefício social é um conceito que engloba o interesse público, mas também o interesse privado. Daqui vem o embrião dessa análise de um princípio que na minha tese de doutorado eu investiguei e denominei de funcionalidade econômica das propriedades. A propriedade como restrição, ela encontra uma série de limites constitucionais, legais, de decreto, administrativos, de portarias, de instruções, mas a propriedade como um direito e não mais agora como um dever, encontra uma gama de possibilidades através de um leque de opções que a funcionalidade econômica é só um deles. Veja, é perfeitamente possível colocar a minha propriedade à disposição num aplicativo de tecnologia. Porque ela é minha, envolve o meu direito de usar, contanto que eu não viole a lei. É simples a ideia, é uma lógica bem simplificada. E por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, no artigo 5º, 23, a propriedade atenderá à função social. Aí a nossa Constituição já traz algo mais complexo no sentido semântico, porque diz, a propriedade atenderá à função social. O que é essa função social? Tudo aquilo que eu trouxe de Locke, social lembra trabalho, a propriedade deverá atender a esses fatores de produção, portanto o nosso sistema de mercado é o capitalista,
entretanto, submetido ao bem comum, ao interesse coletivo, ao interesse social, que é a aglutinação de todas essas hipóteses. Seguindo, então agora eu posso entrar nos limites administrativos e legais. Esses limites do direito de propriedade, pessoal, são limites que decorrem do regime jurídico de direito público. Ou seja, a administração pública, ela tem o dever de alcançar o interesse público, certo? E para alcançar o interesse público, ela pode exorbitar nos seus contratos administrativos. Ela pode criar condições unilaterais nesses contratos, sob a rubrica justificativa de que ela faz isso para alcançar um fim maior. Interesse social, interesse público, benefício social, função social. Então, a administração, retirar coercitivamente alguns dos poderes que o titular do imóvel exerce sobre ele, sob a alegação de que ela deve cumprir o interesse da administração. Então, as limitações administrativas, mais do que limitações que visam alcançar ao interesse público, as limitações administrativas visam alcançar o interesse da própria administração. Eu estou dando esse destaque na minha fala aqui, porque quando eu for falar de limites de interesse público, eu quero dizer que agora são maiores do que limites administrativos. São interesses coletivos de toda a sociedade. Nos limites administrativos e nas restrições legais, eu me refiro apenas ao interesse das pessoas jurídicas de direito público, mas também da desconcentração e da descentralização das pessoas, das entidades autárquicas, fundacionais, das associações que estão perquirindo o interesse público. Então dá a falsa percepção, porque o interesse público vai ser alcançado no segundo momento, de que o limite administrativo sobre o direito de propriedade visa tão somente alcançar o interesse público. Mentira! O limite administrativo, eu estou frisando isso porque é importante, o limite administrativo do direito de propriedade visa alcançar o interesse da própria administração. Professor, dá um exemplo. Dou servidão administrativa. Uma servidão administrativa pode ser a passagem de manilhas, a passagem de saneamento sobre determinada propriedade, a fim de alcançar o interesse da própria Sanepar. A passagem de instalação de cabos elétricos a fim de alcançar o interesse da própria Copel. Então, mas alcança o interesse público no segundo momento. Porque no primeiro momento, o interesse que se busca alcançar mais diretamente é o da própria fundação autárquica ou da própria pessoa política que está em questão. E aí, eu faço um destaque, que esse aparece bastante em algumas provinhas também, em relação à servidão administrativa. Eu acho que vocês estudam servidão administrativa, se eu não estou enganado, no 7º período. Mas basicamente, vamos dar um exemplo. Posso dar 2. Copel, toque, 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 toque na porta da tua casa e fala assim: gostei do teu quintal, tem um espaço bom, tem um espaço grande. E é o melhor, mais barato e mais curto caminho para eu levar energia elétrica e fazer a distribuição para uma comunidade que fica logo atrás. Vou passar por aqui. Você pode se recusar? Não. Ué, mas você não é proprietário? Você é, mas esse é um limite de interesse administrativo. Vale mais aqui o interesse da Copel nessa hora, por isso que a privatização é um tema delicado até para o direito de propriedade. Vale mais o interesse da Copel do que o teu interesse. Eu vou ter direito à indenização? Não. É importante destacar, e essa frase é do Arnaldo Rizardo, na servidão administrativa somente haverá indenização se houver prejuízo ao particular. Então, se a Copel fizer a transmissão de energia elétrica pelo quintal da tua casa e não te proporcionar nenhum prejuízo, você não tem direito à indenização. Perceberam? Essa é a grande diferença da desapropriação para fins de interesse público que constam lá nos limites constitucionais ou também nos próprios limites de interesse público. A indenização ela vai ser chamada de justa e prévia. Na servidão administrativa não tem nada disso, porque a servidão administrativa é um limite direito. É um limite para o particular, mas é um direito da administração pública, que está em busca, está perquirindo, portanto,
o seu próprio interesse para somente depois alcançar o interesse público. Em seguida, limitações de interesse particular. Calma que está acabando. As limitações de interesse particular são restrições do direito de vizinhança que recaem sobre a contratualidade do direito de propriedade. São duas as principais restrições. Não são as únicas, mas são duas as principais. Venda com reserva de domínio e incomunicabilidade ou impenhorabilidade do bem de família. Na venda com reserva de domínio, o alienante reserva para si, através de uma condição resolutiva, o direito de implemento da condição. Então, pensem comigo. Um imóvel alienado foi alienado em asta particular, num negócio feito pelas partes, e esse imóvel conta com um usufruto. Ele pode ser vendido? Claro que pode. Entretanto, o comprador desse imóvel deverá necessariamente obedecer e respeitar a esse direito real como um limite no exercício do domínio. Ué, mas esse limite foi criado por quem? Foi criado pelo próprio titular do direito de propriedade, que cria uma venda com reserva de domínio. Percebeu? A incomunicabilidade ou impenhorabilidade de determinado bem, ou mais propriamente do bem de família, é aquela impenhorabilidade conecta a execução. Então, quando o bem lá no cartório de registro de imóveis for gravado com a cláusula da incomunicabilidade do bem de família, da impenhorabilidade, a execução não poderá tocá-lo. Mas você não pode fazer uma blindagem patrimonial. Não é possível sair por aí blindando todo o patrimônio. Fosse assim, não haveria satisfação de interesses creditícios. Essa é uma limitação de interesse privado que o próprio particular recai na casa dele. Tanto que ele faz apenas uma única vez. Não existem, por exemplo, um condomínio como bem de família, um condomínio milionário de mansões sendo considerado bem de família. Isso é impossível. Em seguida, as limitações de interesse público... Tô vendo aqui no meu materialzinho uma observação importante que eu esqueci, em relação à incomunicabilidade, impenhorabilidade do bem de família. O bem de família, pessoal, ele não pode ser penhorado, porque ele está incomunicável com a execução. Então a execução não se comunica com o bem de família. Mas os seus rendimentos e os seus frutos, eles podem e eles admitem penhora. O que significa dizer, a casa é bem de família, mas se eu funcionalizar economicamente a casa, logo, se eu der uma atribuição econômica para a casa, eu posso, através do que eu recebo de aluguel, pagar o meu credor. E isso, o aluguel da casa, admite penhora. Porque ele é os recebíveis, ele é o fruto dessa atividade econômica e não a própria coisa em si, essa gravada com a incomunicabilidade. Em seguida, limitações de interesse público. Eu até destaquei no meu material. Não se confundem com restrições de interesse administrativo. Aqui são restrições mais severas e são criadas somente pela lei. Então a administração pública quase não interfere aqui. Elas são limitações muito próximas das limitações constitucionais. Um limite de interesse público que é bacana destacar é a desapropriação em caso de necessidade ou utilidade pública e de interesse nacional, de competência da União, e também a desapropriação para fins de reforma agrária. Percebem? Num aspecto eu estou me referindo à necessidade, utilidade pública e ao interesse nacional, e num outro aspecto eu falo em reforma agrária, que pressupõe Ministério da Reforma Agrária, que está esvaziado agora no atual governo, naturalmente. Mas já não foi tão assim preservado os seus interesses no governo anterior, na era PT. Muito bem, esses limites, eles são limites de interesse público. Aqui eu posso falar em interesse público direto recaindo sobre o direito de propriedade. Percebe que eu não estou falando em nenhuma autarquia, não estou falando em nenhuma sociedade de economia mista, nenhuma empresa pública no meio? Não tem. Eu estou falando diretamente de necessidade social, interesse nacional, necessidade ou utilidade pública e reforma agrária. Então, a frase do Risardo, que é o nosso autor, é um ato muito agressivo o limite de interesse público.
em que o Estado se substitui ao particular, tomando deste a sua propriedade para fins de reforma agrária. Como ficam as indenizações nas limitações de interesse público? Prévias. Como ficam as indenizações nas limitações de interesse administrativo? Posteriores. Então, essa é uma observação legal de destacar, né? Administrativas, interesses da administração. A indenização é se o particular provar num processo que houve dano. As limitações de interesse público, elas pressupõem uma indenização justa e uma indenização prévia. Limitações florestais. Eu menti pra vocês, estava acabando. Deixa eu até ver o que mais falta. Posso acabar aqui em limitações florestais. Depois a gente pode falar de mais limites em outro videozinho, que eu já cheguei em 20 minutos. Nos factídios 20 minutos. Limitações florestais. Essas limitações, elas são relativas ao direito de construir. Então você tem que pensar assim, ué, mas então nada tem a ver com o direito ambiental? Nada tem a ver com o direito ambiental. Limites florestais não se confundem com limites ambientais. Por quê? Porque no caso dos limites florestais, a construção das propriedades encontra restrições de natureza florestal. Quais são? É vedado construir ao redor das lagoas, no topo de morros, montes e montanhas e serras, em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação, a fim de preservar a fauna e a flora ameaçadas de extinção. Entretanto, bonito, né? E Jurerê Internacional, professor? Pois é. E Copacabana, professor? Muito que bem. E Ipanema, no Rio de Janeiro? Piorou. Hoje, obviamente, que pela questão do fato pretérito, tá tudo passado, né? Até Jurerê foi decidido nos beach clubs que eles vão ter que pagar uma indenização e que eles vão ter que se adequar, dar um destino correto do lixo. Jamais, sob hipótese nenhuma, jogar detritos no mar. Mas as normas como temos hoje inviabilizariam, por exemplo, a construção de uma avenida comercial beira-mar, né? Ah, uma outra restrição que eu esqueci de falar. As localizações ao longo dos rios ou de qualquer outro curso de água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, a partir dessa largura mínima, que é de 1.800 metros de altura, não passar de 1.800 metros de altura, qualquer que seja a vegetação. Perdão, não quero dizer que a construção não possa passar de 1.800 metros. Quando a altitude do nível do mar for de 1.800 metros, vedado construção. Ah, mas espera lá, tem construção assim em Florianópolis. Agora não sei o nome do bairro, não é mais Jurerê Internacional. E não é favela, não é formação irregular, não é uma ocupação irregular. Tem um livrinho aqui, ó, que é esse aqui, que fala de ocupações irregulares. Não é isso não, é casa casona, mansão. Por quê? Para ter uma bela vista. E olha que tem, se você colocar no Airbnb casas, Florianópolis, Bela Vista, não é esse o nome do bairro, mas com uma vista bonita, você encontra casas construídas em verdadeira afronta aos limites florestais. Por fim, ainda nos limites florestais, eu acho muito interessante uma sacada do Arnaldo Rizardo, que ele traz aqui o título 75 do livro 5º das Ordenações Filipinas. Eu sei de cor isso tudo que eu estou falando, só que como o vídeo está gravado, eu tomo a liberdade de ler para vocês, até porque eu acho que a redação da própria norma da ordenação filipina merece uma leitura depurada, melhor do que eu ficar falando aqui o que eu lembro, né? Vamos direto ao assunto. Ao que cortar árvore de fructo, ó, o fructo português arcaico, em qualquer parte que estiver, pagará a estimação dela a seu dono em 3 dobro. E se o dano que assim fizer nas árvores for valia de 4.000 réis, será assoltado e degradado 4 anos para a África. E se for valia de 30 cruzados, e daí, com H, daí para cima, será degradado para sempre para o Brasil. Então, para encerrar esse vídeo, não se orgulhe da sua descendência europeia. Muito provavelmente, os seus ancestrais foram pessoas expulsas por degradarem o meio ambiente na Europa. Obrigado, pessoal. Tchau.